Olá, Santa Catarina, começa agora Jogo Aberto SC ao vivo para todo o território catarinense. Hoje, quinta-feira, dia 22 de maio. Ontem a bola rolou, hoje ela vai rolar e tem muita coisa acontecendo em Santa Catarina, na segunda divisão. Tem denúncia ainda, viu? Tá rendendo. A primeirona do estadual teve denúncia aí de jogo que parece que foi entregue e tal. Enfim, coisas nas entrelinhas. Acompanhe o que nós teremos no programa de hoje e a gente já se fala novamente. Criciúma vence a Chape e volta a se afastar da zona de rebaixamento. O grupo está de parabéns, o importante é os 3 pontos. Você vai olhar na tabela, são 7 pontos. Gol da vitória do Tigre foi de Silvinho. Gol não, golaço. Quando a bola subiu, eu consegui dar uma puxada ali, não sei bem como foi, mas o importante é o gol. Derrota faz coletiva de Dalpozo esquentar. Vou cumprir com o meu contrato. E se tu tem alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida, pergunta pro presidente. Guto Ferreira repete a escalação do Figueira. Se eu responder para você, eu já vou estar dando a escalação. Chico Lins confirma os motivos que levaram Paulo Sérgio a não comemorar 2 gols. Não estava entrando, então ele ficou chateado por causa disso. Diretoria do JEC coloca ingressos pelo preço de R$100 e espera 15 mil torcedores no sábado. E para fazer o programa hoje comigo tem ele, Claudionir Miranda, polivalente Band FM e Band SC. Uma rápida parada, a gente já volta com tudo isso e muito mais e com a sua participação. Voltamos com o Jogo Aberto SC. Muito obrigado pela sua audiência. Santa Catarina, aqui é a sua casa do futebol. Pois bem, a gente começa o programa de hoje sempre lembrando, claro, como faz para interagir com a nossa equipe. É muito fácil, tá? Através da nossa fanpage no Facebook, /Jogo Aberto, você interage ao vivo, seu recado aí sim pode aparecer aqui. E aí, para saber o que rola nos bastidores, promoções, 12h35, e a gente começa no programa de hoje falando sobre a segunda divisão do Campeonato Catarinense, porque o Atlético Tubarão tá montando aquele velho ditado, né? Um bom time se começa por um bom goleiro. Notícia do site futebolsc.com. Olha só, Atlético Tubarão contrata ou acerta com o Zé Carlos, ex-Criciúma e Avaí. Estava no Paysandu, também passou pelo Asa de Arapiraca. A notícia diz o seguinte, jogador conhecido, né? Excelente goleiro. O goleiro Zé Carlos, revelado do Criciúma, com passagem pelo Avaí, acertou com o Peixe, o Atlético Tubarão, para a disputa da Série B do estadual. Zé Carlos, que é ali de Criciúma, cidade perto do Tubarão, tem passagens além dos 2 times catarinenses, Criciúma e Avaí, por Paraná, Oeste, Boa Esporte, Paysandu e neste ano estava no Asa de Arapiraca. A gente já pode ver, então, Claudionir Miranda, meu parceiro, uma boa tarde para você. A gente pode ver que a Série B do Campeonato Catarinense vai ser muito disputada, até porque um dos times joga a Série D do Brasileirão, que é o Guarani de Palhoça, e deve também ter um bom elenco. O Inter de Lages também está formando um time que promete somar muitos pontos e tentar e brigar pelo acesso de fato. A Série B do estadual vai ser quente, hein? E o Camboriú, que ontem, inclusive, o dirigente falou aqui sobre a possibilidade de realmente brigar para chegar à Série A do Campeonato Catarinense. Essa é uma situação interessante. Nós vamos ter um bom campeonato. Para o Guarani, o mais interessante ainda, você vê o seguinte, o Guarani no primeiro semestre não teve nada para fazer. Não teve como jogar. Por quê? Porque a segunda divisão do Catarinense é no segundo semestre. E aí o que acontece? Além da segunda divisão, vai ter que disputar também a Série D do Brasileiro. Vai ser um campeonato difícil e o Zé Carlos seja muito bem-vindo no seu retorno ao futebol catarinense. Bom goleiro e na segunda divisão, tenho certeza, a sua experiência vai valer muito para o Peixe. E a equipe do Guarani de Palhoça, Claudionir, deve buscar aí, até ontem a gente falou isso aqui no Jogo Aberto EC, com um grupo de empresários, aquela história, né? Um pacote fechado de jogadores para jogar a Série D, que não deixa de ser uma ótima vitrine para jogador de futebol que está aí no cenário nacional, e aí vai disputar a Série D do Brasileirão pelo Bugre Palhocense. Essa parceria buscada pelo Guarani, o Amaro tem falado muito sobre isso, a possibilidade do Guarani buscar essa parceria e fazer uma gestão conjunta no futebol do Guarani para também não deixar só na mão de parceiros. Como é que vai ser essa parceria? Nós somos um time de aluguel, né? Isso, nós vamos ver daqui para frente. Até porque o Guarani sempre faz um trabalho, primeiro procurando jogadores da região, jogadores esses que estão esquecidos
esquecidos em alguns momentos, mas que reaparecem para o cenário catarinense principalmente. E depois são buscados por equipes mais fortes do futebol do estado. E aí depois, jogadores e parceiros, sim, que podem chegar para levar o Guarani a um bom momento na Série D. Porque o Guarani, que sempre representou a grande Florianópolis, principalmente o município de Palhoça, vai representar agora também Santa Catarina numa competição nacional. Vai ser uma segunda divisão que deve ser acompanhada de perto. Vamos ter bons jogadores, vamos ter bons jogos também na segunda divisão do Campeonato Catarinense. E claro, o Jogo Aberto SC vai acompanhar, e sim, muito de perto, a Série B do Campeonato Catarinense. Claudionir Miranda, nesta semana, a entrevista de um dirigente da equipe do Marcílio Dias, dizendo que estava deixando o time descontente com uma série de coisas. Entre elas, que o Marinheiro teria amolecido para rebaixar o Brusque. Tu acha que isso é possível no futebol? Infelizmente, isso é possível no futebol. Eu não quero acreditar que isso tenha acontecido com um time de tradição como o Marcílio Dias. Até porque nós sabemos que temos maus dirigentes. São pessoas, não é o Marcílio Dias quem faz isso. São pessoas que dirigem o Marcílio que podem não ter feito isso. É uma situação que, se for confirmada, eu acho que aí quem vai sofrer é o próprio clube, é o Marcílio. E o dirigente que praticou esse tipo de ato, se for confirmado, deve ser banido totalmente do futebol catarinense. O Tarcísio, ele que é empresário da região, já trabalha há um bom tempo no Marcílio Dias, fazia parte ou faz parte, a gente não sabendo, do Conselho de Administração, falou a seguinte coisa: dá uma olhada aí, a entrevista que foi dada na TV Univale, um programa que tem inclusive o Zélio Prado como comandante, olha só. Não participo mais de nada até que não se ir na imprensa fazer uma nota e dizer: o Delfinzinho foi o culpado que comprou o juiz e depois o pai dele apanhou. O Marlon foi o culpado, aquele outro menino lá, o Juninho foi o culpado, que fez o rolo com o juiz, que deu o rolo, que o Marcílio perdeu três mandos de campos agora, mais multa. Eles vão ter que dizer, e o Marlon sabe o que é. O Marlon sabe. Ele só tem vergonha de dizer. Ele tem medo de dizer, medo de represária lá atrás. Por causa de um jogo, por causa de botar na espinha do Brusque, que foi só para prejudicar o Brusque. Só. E o pior, né, que ninguém levou dinheiro nenhum. Se falar que o Marlon levou dinheiro, não levaram nada. Só foram iludidos, que eles vão ter que dizer por quem? Não apanharam de graça. Ninguém apanha de graça. Então, me desculpe, Relatio, ninguém apanha de graça. Se não vier a público dizer a verdade do que aconteceu, eu estou fora. Tá ouvindo, Marlon? Eu estou dizendo isso. Eu estou fora. Eu não sou de andar na cidade de cabeça baixa, mas não ando mesmo. Futebol com gente honesta funciona dessa forma, Tarcísio Zanaleto. Agora tem o seguinte, Cláudio, ele não deixa claro exatamente o que é. A gente tem as imagens do jogo que ele se referiu, é o jogo Marcílio Dias e Atlético de Birama, última rodada do Campeonato Catarinense desse ano. Aí o Brusque acabou sendo o principal prejudicado nisso tudo. Foi um jogo onde esse pênalti que foi dado a favor do time... Olha só, o cara já vem dobrando o joelho. Nossa, a favor do time Atlético de Birama, foi muito contestado. O futebol que o Marcílio vinha acompanhando, vinha fazendo durante toda a competição e acabou não apresentando nesse jogo. E no final, aquele fato envolvendo o presidente da Federação Catarinense de Futebol. Realmente um fato lamentável. O que nós vimos na cidade de Itajaí foi um futebol que o Marcílio não estava acostumado a apresentar. O Atlético venceu um jogo num pênalti, que nós temos muita dúvida se realmente foi pênalti. E pior para o Brusque, e acabou sendo justamente esse fato vem à tona porque antes Brusque e Marcílio tiveram uma situação muito complicada na segunda divisão do futebol catarinense, quando os dois acabaram conseguindo acesso. Infelizmente, é um fato ruim para o futebol do nosso estado, é um fato ruim para o Marcílio, e se confirmado isso, eu acho que o dirigente que praticou deve ser banido do futebol. Eu acho que agora, já que ele jogou no ventilador, meu amigo, jogou no ventilador, joga o resto. Você não pode deixar ficar fazendo suposição. Não, quem vendeu o jogo foi o filho do presidente da federação. Não, foi o juiz que estava vendido. Não teve dinheiro. Mas todo mundo participou. No mesmo barco, né? Ele põe todo mundo no mesmo barco. Diz que o juiz participou, que o Delfinzinho participou, que o Delfim participou e o Marlon participou também, pelas suas palavras. Então, agora é hora de jogar todo o resto. Não adianta jogar só parte do ventilador. E o dirigente que participa disso tem que ser banido do futebol. E até porque assim, né, Cláudio? Ele fez várias suposições. E supor sempre é perigoso porque você aponta várias pessoas e não dirige a uma pessoa especificamente. É isso mais ou menos que eu acho que ele disse. Fala, né? Olha, ninguém apanhou por acaso. Palavras dele, não são minhas. Então, se não foi por acaso, por que então que tudo isso aconteceu? Qual é o fato que ele sabe,
Também não adianta sair e dizer assim, olha, eu sei de muita coisa, mas ficar calado, não adianta nada. É verdade. 12h43 e agora vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos clássico catarinense aqui em Santa Catarina. Que bom, não? Clássico catarinense em Santa Catarina. Já pensou levar esse clássico catarinense pro Paraná? Poderia. Poderia, Claro. Se perdesse Se tivesse perdido o mando de campo, o jogo poderia ser outro local. Mas não é nada disso. Não o é jogo foi no nada estádio disso. Heriberto Wilson. E é claro que eu falei isso, assim, pensando e bem concentrado. Olha só o resultado do jogo. O Criciúma venceu a Chapecoense pelo placar de 1-0. 1-0 foi o placar do jogo. Claudioni, daqui a pouco tem uma entrevista com o Gilmar Dalpozo. Olha, o moço estava irritado, cutucaram a onça com vara curta. E o Gilmar, na tua opinião, passa a correr risco ou não? Olha, pelas palavras do vice de futebol, ontem, passa a correr risco sim. Né? Ou vai ser feita uma coisa, ou se demite Gilmar, ou se fortalece totalmente Gilmar Dalpozo. Então uma reunião hoje à tarde deve definir tudo isso. Essa reunião acontece com a diretoria, inclusive com presença do presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense. Vamos nos unir em torno de Gilmar Dalpozo, o que eu acho que deve acontecer. Gilmar faz um trabalho excepcional. O Gilmar levou a Chapecoense da Série C para a Série B, da Série B para a Série A, de uma forma que ninguém esperava. Esse ano todos esperávamos o quê? Uma Chapecoense fortalecida na Série B do Brasileiro. Não é isso que está acontecendo. A Chapecoense já recebeu o Grêmio, vai receber o Internacional. Tem jogos importantíssimos em casa, como no final de semana com o Palmeiras. Eu entendo que o Gilmar deva ser fortalecido pelo seu grande trabalho. Também mas acho. o Maringá diz o seguinte, ou fortalece, ou manda embora. Não adianta ficar pelos cantos também falando mal do trabalho de Gilmar Dalpozo, que é um excelente trabalho. Ah, mas está muito mal. A Chapecoense está na Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense vai precisar reforçar um pouco mais o seu grupo e, acima de tudo, se o Gilmar tem um grupo na mão, como eu sei que tem, deixe o trabalho de Gilmar permanecer. Vai trazer quem para dirigir a Chapecoense nesse momento? É verdade, não tá fácil não no mercado. Rapidinho, então, só pra gente lembrar, na agenda do futebol, hoje também tem mais um time catarinense em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Palmeiras encara o Figueira, jogo 7h30 da noite, transmissão na Band FM Claudioni. O jogo é 7h30, mas aí tem a Voz do Brasil. E aí nós vamos para a internet, bandfmfloripa.com.br, até às 8 da noite, a partir das 8 em 96.1. E o Figueirense para enfrentar esse Palmeiras deve manter o mesmo time. Palmeiras, que é o melhor paulista na Série A do Campeonato Brasileiro. Um time que sempre vive crise e tal. Acertou com o Gareca. Ele vai só acompanhar o jogo. Não vai orientar ainda, né? Ele chegou agora de manhã, né? Na verdade, ontem já estava em São Paulo, já estava lá para acertar. O presidente foi voto vencido, ele queria algumas adaptações no contrato com relação à produtividade. O Palmeiras está trabalhando com produtividade, tanto de comissão técnica como de jogadores. Perfeito. Então, por isso, o Gareca queria só algumas alterações. O presidente não aceitava, mas mesmo assim foi voto vencido e ele acabou aceitando com o Palmeiras. Vai acompanhar jogão de bola, hoje você acompanha na Band FM. E o Figueirense, se vencer, deixa o Z4. Mas para isso tem que buscar a vitória. Já com o resultado de ontem, ele foi para a penúltima posição. E o Gareca, que de Gareca não tem nada, né? Nada, cabeludo, rapaz, cabeludo demais. Essa piada foi a foi mais boa, foi comentada, claro, na imprensa paulista durante todo o dia de ontem. Ah, é? Eu te juro que eu não assisti. Ah, não, então tá. Uma rápida parada, dá uma olhadinha o que vem depois do intervalo aqui no Jogo Aberto. Dentro de mais alguns instantes, assista ao noticiário mais completo do futebol catarinense. Aqui no Heriberto Wilson, o Criciúma jogou melhor e venceu mais um clássico catarinense. O grupo tá de parabéns, o importante é os 3 pontos. Você vai olhar na tabela, são 7 pontos. Faltam 32 rodadas ainda. Vou continuar lutando para tirar esse time dessa situação. Para conquistar a segunda vitória seguida no campeonato, Guto Ferreira deve manter o mesmo time que venceu o Corinthians. Você acompanha da maneira que eu trabalho, você deduz. Afirmar, eu não vou afirmar nada. E de repente entrou o outro jogador, que é o Weber, aí que você viu, e que não estava entrando. Então ele ficou chateado por causa disso. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC, valeu. 12h49, voltamos com o Jogo Aberto SC. E ontem lá na Casa das Bicicletas, né? Dá pra chamar assim o Heriberto Wilson, dá, Claudioni? O que sai gol de bicicleta lá? Vai. Continua. Vamos lá. Toca o programa. Vamos lá, vambora então. Veja como é que foi o golaço do Criciúma, que venceu a Chape. Quase 8 mil pessoas acompanharam o segundo clássico catarinense na Série A deste ano. E foi debaixo de chuva forte que o Tigre pressionou o time do Oeste. Já no início do jogo, Silvinho bateu cruzado e levou perigo. Logo depois, bola na área, Bruno Lopes quase marcou. Danilo estava ligado.
Aí veio o lance que definiu a partida. Escanteio batido por Paulo Baier e no bate-rebate Jailton tentou tirar. Mas Silvinho acertou uma bela bicicleta. 1-0. E o Tigre continuou em cima. Bruno Lopes desviou o cruzamento para boa defesa de Danilo. Novamente Bruno Lopes recebeu na frente, mas acabou adiantando demais. Já no finalzinho da etapa inicial, Paulo Baier bateu colocado. E mais uma vez Danilo apareceu para evitar o gol. No segundo tempo, a Chape até tentou reagir, mas sem eficiência. O Criciúma continuou tendo as melhores chances, mas parando nas mãos do goleiro Danilo. Fim de papo, 1-0. O Criciúma jogou melhor, teve as melhores chances e conseguiu vencer a Chapecoense. E agora respira no Campeonato Brasileiro. Eu fui feliz no lance ali, que o escudeiro eu acho que brigou ali com o zagueiro, então quando a bola subiu eu consegui dar uma puxada ali, não sei bem como foi, mas o importante é o gol. O grupo tá de parabéns, o importante é os 3 pontos, você vai olhar na tabela, são 7 pontos. E é um campeonato duríssimo que se você empata em casa ou qualquer outro resultado, depois faz falta. Rapaz, ó, daqui a pouco tem a entrevista do Gilmar Dalpozo sendo perguntado sobre se ele vai deixar ou não a Chapecoense. Enfim, daqui a pouco essa entrevista. Antes eu queria que a gente repetisse. Cláudio Onir Miranda, que golaço do Silvinho, gol de bicicleta, meu irmão. Belíssimo gol do Silvinho, ele armou a bicicleta, não chegou a ser uma bicicleta completa, tanto ele dizia, eu não sei nem como é que eu fiz aquele gol, o importante é que eu fiz. O Jailton deu bobeira, olha aí, ó, no rebote ele acabou colocando dentro da área e realmente o Silvinho fez um golaço. Como é que seria uma bicicleta completa? É aquela assim, ó, que existe todo o preparo da bicicleta e você pedala no ar. Na verdade, seria uma meia bicicleta essa aí. Ah, entendi. Entendeu? Ah, o Sérgio Anquilino tá dizendo que é uma puxadinha. Mas não chega a ser um puxadinho, uma meia bicicleta, mas foi muito bonito. O gol do Silvinho, candidatíssimo, né? A gol da rodada, pode ter certeza. Mas o que acontece é o seguinte, o Criciúma mereceu a vitória, jogou muito mais que a Chapecoense. Chapecoense decepcionou no jogo, esperava um pouco mais. Se a Chapecoense jogasse 50%, que jogou contra o Atlético, talvez tivesse igualado a situação do Criciúma. Mas teve muito abaixo da média. E por isso, logicamente, o torcedor de Chapecó ontem ficou muito entristecido pelo futebol praticado. Não pela derrota, porque perder em Criciúma é algo que pode ser considerado até normal. Mas a forma que a Chapecoense jogou, aí sim, deixou o torcedor de Chapecó muito chateado. E o Criciúma apresentou um bom futebol, tanto no primeiro como no segundo. Poderia ter vencido para cá até mais elástico. Jogo super movimentado, um jogaço, hein? E o Gilmar Dalpozo, logo após a partida, meu irmão, foi questionado se ia deixar... Dá até medo, né? Dá uma olhada aí, olha só. Você toma a iniciativa ou vai esperar a direção definir teu futuro no clube? Eu tenho um contrato até o final do ano. Ô Gilmar, você fala que tem contrato, então você não vai tomar a iniciativa, vai guardar a Chapecoense. Até quando, Gilmar, pela história bonita que você tem no clube, você, pelo contrato, você vai ficar... Por que eu teria que tomar a decisão? Eu vou cumprir com o meu contrato. E se tu tem alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida, pergunta pro presidente. Eu não sou de virar as costas pro clube, eu já falei. E vocês já repetiram 1000 vezes essa pergunta. Tá? Então eu vou continuar, eu tenho um contrato e eu vou honrar meu contrato. Nós colocamos, e eu técnico também, a equipe na primeira divisão e eu vou continuar lutando. Faltam 32 rodadas ainda. Vou continuar lutando para tirar esse time dessa situação. O fato de estar na zona do rebaixamento e a própria pressão que a imprensa acaba exercendo atrapalha vocês no dia a dia? Nós temos que conviver. Quem está no futebol, nós temos que conviver com isso, chamar a responsabilidade e não fugir dela. 70% desse grupo foi que colocou essa equipe na primeira divisão, ou seja, lá da Série D, alguns deles participaram e a gente foi subindo e conseguiu a Série A. Então nós temos que se orgulhar de todo o nosso passado e buscar força para tirar a equipe dessa situação. Os mesmos atletas, o mesmo presidente, a mesma diretoria, o mesmo técnico que teve um salto de qualidade a nível nacional e fora do país também, por tudo aquilo que nós fizemos no passado, a gente vai procurar honrar pelo menos essa camisa com dignidade, e é isso que nós vamos fazer. Eu acho, Cláudio Onir Miranda, não sei a tua opinião, eu acho que o Gilmar Dalpozo precisa de reforços. O Chapecoense não se reforçou à altura para disputar uma Série A de Brasileirão. A Chapecoense veio com a mesma fórmula, disputou a Série B e deu muito certo.
E já falei sobre isso. Futebol catarinense da Série B é um futebol muito forte. Sempre é candidato a subir. E a Chapecoense surpreendeu todos nós. Nós esperávamos a Chapecoense um campeonato de permanência na Série B, de fortalecimento na Série B. O que aconteceu? A Chapecoense pulou esse degrau e foi direto para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pois bem, disputa a Série A. E o Gilmar Dalpozo tem toda a razão. Tem que reforçar? Tem que reforçar. Gilmar Dalpozo tem um grupo na mão? Tem um grupo na mão. É o momento da cidade abraçar essa causa, da própria imprensa abraçar essa causa, embora ela venha cobrando muito do Gilmar Dalpozo. A primeira vez que a Chapecoense disputa, na era dos pontos corridos, uma Série A do Campeonato Brasileiro. E tem que reaprender a perder. A Chapecoense era uma equipe vencedora. Exatamente. Até então, na Série C e na Série B do Brasileiro. Tem que reaprender a perder. Qual é o trabalho da Chapecoense? Se manter na Série A. E esse trabalho não é difícil. Pode começar a existir já nesse domingo contra o Palmeiras, se todos abraçarem essa causa. E o fortalecimento do Gilmar Dalpozo é necessário. Eu votaria, se tivesse possibilidade de votar, pela permanência do Gilmar. Logicamente, a imprensa faz seu trabalho. E pergunta, porque no momento desse, muitos técnicos acabam entregando o boné, dizendo, olha, não dá mais pra mim, fiz o meu trabalho, não tô conseguindo mais levar esse grupo a outro momento. Mas Gilmar tem consciência da possibilidade de manter a Chapecoense na Série A do Brasileiro. Então, vamos respeitar esse trabalho e esperamos que a diretoria também faça isso. Não é hora de tirar Gilmar Dalpozo. Também acho que não é hora de tirar o técnico Gilmar Dalpozo. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Série A, como é que tá? O G4 e depois Catarinenses e Z4. O G4 tem Cruzeiro, Grêmio, Fluminense e Internacional. Virando a página, o nosso melhor catarinense é o Criciúma, na 12ª posição, se afastou de forma razoável do Z4, que tem Botafogo, Coritiba, Figueira e também a equipe da Chapecoense. Por falar em Figueirense, o Alvinegro encará hoje o Palmeiras. E o técnico Guto Ferreira, ao que tudo indica, deve repetir a escalação que venceu o Corinthians no Itaquerão. Ah, uma vitória, hein? Faz um bem danado, não faz? Dá uma olhada no clima do Recreativo antes da viagem para São Paulo. Como em time que está ganhando não se mexe, Guto Ferreira deve adotar a velha máxima e manter a mesma formação que superou o Corinthians em São Paulo. Eu disse deve porque o comandante alvinegro prefere adotar aquele velho discurso. Se eu responder para você, eu já vou estar dando a escalação. Que eu volto a te falar, você acompanha da maneira que eu trabalho, você deduz. Afirmar, eu não vou afirmar nada. Mas aí pergunta vai, pergunta vem, e Guto Ferreira acaba dando algumas pistas e confirmando aquilo que todo mundo espera. Nós marcamos zonal, nós não marcamos individual, nós não marcamos casado, nós marcamos por setor. Então, nós não vamos ficar mudando o sistema. Esse modelo de jogo, esse sistema, ele conseguiu fazer dos dois que nós usamos, foi o que deu mais equilíbrio. Então, tendência de manutenção. Tendência, né? Mas não é por causa do adversário. Guto Ferreira tem pouco mais de 20 dias de Figueirense. Vai aos poucos mostrando e implantando seu estilo de trabalho. A vitória sobre o Corinthians não empolga o comandante, que adota a política dos pés no chão. Não é o fato de a gente ter ganho o jogo que foi tudo lindo, maravilhoso, não. Vamos deixar as coisas evoluírem ao seu tempo, sem começar a botar rótulos. Ah, tá do jeito que eu quero. Não, ainda não. Nós temos muita coisa para melhorar. Contra o Palmeiras, o Figueira deve iniciar com Volpe, Leandro Silva, Marquinhos, Thiago Heleno e Guilherme Lazzaroni, Paulo Roberto, Luan, Rivaldo e Giovanni Augusto, Everton Santos e Ricardo Bueno. Ricardo Bueno, então, vai jogar contra o seu ex-time, o Palmeiras. Vamos agora falar de Série B, o Avaí. O atacante Paulo Sérgio deu declarações na Rádio Band FM falando que estava descontente. E o técnico do Avaí, Pingo, e também o gerente de futebol, Chico Lins, queriam saber o porquê que ele estava descontente. Olha aí. Gol, um grande momento, o momento mais esperado por todos. Um momento de extravasar, de soltar o grito, de celebrar a felicidade, para de soltar a criatividade, o lado humorístico, como esse atacante de um clube da Islândia fez em 2011. Bebeto, na Copa de 94, após marcar um gol contra a Holanda, resolveu homenagear o filho Matheus. Neymar e Daniel Alves do Barcelona dançaram o Lepo Lepo recentemente.
tem aqueles que preferem não comemorar, ou por respeito ao clube adversário, como o Fred quando marcou contra o Cruzeiro, seu primeiro clube profissional, ou por algum descontentamento. Foi o que aconteceu com Paulo Sérgio no jogo contra o Paraná. Ele falou, não tem nada com o Avaí, eu estava chateado com o Paraná, tá? Chateado com o Paraná porque o Paraná ficou devendo dinheiro e tal, e chateado por eu não ter jogado no começar de titular. Ele estava chateado porque ele estava entrando nos jogos, tá? E de repente entrou o outro jogador, que é o Weber, né, que você viu, e que não estava entrando. Então ele ficou chateado por causa disso. Cada um com seus motivos, cada um com a sua decisão. Mas não podemos negar que o gol sempre será o grande momento do futebol. Luciano do Vale é de arrepiar. Cláudio Onir Miranda, ontem você estava de folga aqui do Jogo Aberto SC. Esse episódio do Paulo Sérgio, qual é a tua avaliação? Eu saí do estádio com a mesma impressão que eu tenho hoje. Quando você perguntou pro Paulo Sérgio qual era o grande problema, ele assim, há muito tempo você devia ser titular. Foi a última palavra dele. Você perguntou, você quer a titularidade? Já faz tempo. Que ele realmente achava que ele estava chateado porque queria ser titular no time do Avaí e até deixou nas entrelinhas. Aí não foi ele que falou. Aí é a opinião minha, que o Pingo teria errado ao optar pelo Weber e não pelo próprio Paulo Sérgio. Essa foi a impressão que ficou. Eu tinha certeza absoluta. Não fiz qualquer outra colocação com relação a ele. Não pensei em nada disso. Pensei só na situação dele estar chateado. E não com o Paraná. Porque se ele não recebeu do Paraná e fez gol contra o Paraná, aí é que ele tinha que comemorar. Ele estava chateado pela situação que ele vivencia dentro do Avaí por ter sempre preterido naquele jogo. Ah, mas é amigo do Weber. Amigo é uma coisa, a hora do profissionalismo é outra. E o que ele queria jogar, eu acho que isso faz parte do futebol. O jogador não pode simplesmente achar que está tudo bem por estar no banco de um clube. Ele realmente tem que ficar chateado. Também concordo sim com a opinião do Cláudio Onir Miranda, o que é bastante raro. E agora vamos falar de Joinville, porque o próximo adversário do Jack é o Vasco. Torcida do Jack, quer comprar ingresso? Sem pila. 15 mil pessoas, esse é o público esperado para acompanhar Jack e Vasco pela 7ª rodada da Série B. Os ingressos começaram a ser vendidos na manhã desta quinta-feira, nas lojas da Toca do Coelho, e os valores variam entre 100 e 200 reais. Estudantes e idosos têm direito à meia entrada. Os torcedores do Vasco terão 1.800 ingressos disponíveis. Esse será o reencontro do Vasco com o palco que decretou o rebaixamento do clube carioca à 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Já o Joinville busca se reencontrar com a vitória após a derrota para a América no Mineirão. Volante Naldo volta de suspensão e Bruno Costa virou dúvida com desconforto na coxa. O técnico Emerson Maria começa essa tarde a definir o time que irá iniciar o compromisso, marcado para as 4h20 do próximo sábado. Pois bem, Claudinho, essa não é a primeira vez que o Joinville bota o ingresso ao preço de R$100, como o Criciúma até chegou a fazer ontem também no Heriberto Rios. Contra o Santos pela Copa do Brasil no ano passado, adotaram a mesma política. Qual é a tua opinião? Eu sou totalmente contrário. Eu acho que R$100 não é preço de ingresso de futebol, meu amigo. Nós não temos tanto conforto assim na arena, a arena está inacabada, nós não temos nada mais do que 2 times jogando no gramado para cobrar R$100 por ingresso. Ah, mas a política é para reforçar que o torcedor se associe, mas não com R$100. R$100 é um preço muito alto. Esse é o mesmo torcedor que sempre foi ao estádio ver o Joinville. Ele não vai ver o Vasco não está jogando tanto assim. Ele vai para ver o Joinville, que está no G4 e está brigando para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. R$100 está muito alto. Ah, tá, tu não pagava R$100 para ver o André Rocha jogar, por exemplo? Vai me dizer. Ah, ele vem pelo Vasco. Ah, tá. Não R$100, não, tá valendo. Então tá. Falando em Joinville... Pelo amor de Deus, né? Não faz isso. Falando em Joinville, olha só, pra variar, vazou a nova camisa do Jack, que vai ser apresentada hoje, 8 horas da noite. Dá uma olhadinha aí, Cláudio Onir Miranda, uniformes número 1 e número 2. O número 1 é o tradicional, tricolor, preto, branco. Os dois são assim, como é que eu vou definir o... Não, é que ter predominantemente em vermelho é o tradicional. Obrigado. Né? Obrigado. Vermelho e preto. Obrigado. O outro, predomínio do branco, isso. Aí seria o uniforme predominante. Predominantemente. Predominantemente. Vamos lá. É isso aí, predominantemente. Hoje começou o programa com dificuldade, vai encerrar com dificuldade. Olha só, mas tu gostou da camisa? Aquele uniforme número 2, a branca, é muito bonito. A branca lembra do Atlético Paranaense, também achei muito bonita mesmo. Muito bonito. Agora, interessante, sempre vaza, né?
Aliás, o Flamengo vazou, porque não vai vazar do Sevilha. Valeu, Clóvis Miranda, um grande abraço. O Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui. Nós voltaremos amanhã, 12:30. Uma ótima tarde. Tchau.